Então, podemos... Uau! Então, boa tarde. Vamos continuar nossa última aula, né, do curso. Eu não sei, eu não vou conseguir dar conta hoje dos textos todos. Eu selecionei, na verdade, 3 para falar sobre eles, em função também da relevância da temática e das questões que esses textos possibilitam discutir. Não vamos ter tempo hoje, infelizmente, de falar do sermão do Nossa Senhora do Ó, que o Gabriel até tinha pedido na vez passada, que é um texto magnífico, sobre o qual eu até já escrevi também, mas eu escolhi um texto que eu acho bem interessante, que não é dos mais conhecidos, mas pega uma temática que é importante para o século XVII. Para quem trabalha com a poesia atribuída ao Gregório de Matos, é bem interessante também, que é o Sermão do Demônio Mudo. Eu já fiz assim algumas apresentações, eu até estou usando o título de uma delas, O Demônio Mudo e as Mulheres, Antônio Vieira e a Crítica à Vaidade Feminina. Então, a gente vai partir do texto, das condições de enunciação do texto, de tudo que nós vimos no nosso primeiro encontro, do Alcir Pécora, sobre as 3 pontas que movimentam as analogias no sermão, tá? Para depois começar a falar, e eu coloquei aí esse conhecido quadro do Velázquez, Vênus ao Espelho, porque esse quadro também traz a questão da mulher, da beleza e a associação ao espelho, então, e a vaidade, que são os temas que o sermão mobiliza. Tá? Então, o Sermão do Demônio Mudo, para falar da contextualização, que nós já vimos que, em termos de retórica, é sempre crucial. O orador fala sempre para um público específico, num determinado local. E esse Sermão do Demônio Mudo, o Vieira pregou no convento de Odivelas, que são as religiosas do patriarca São Bernardo, no ano de 1651. Então, essa contextualização inicial, o próprio Vieira, estou reiterando isso a cada semana, porque isso é super importante, o Vieira teve esse cuidado ao preparar a edição dos seus sermões, nos últimos anos da sua vida, de dar essa contextualização, exatamente porque ele sabia da importância do auditório, do momento da emissão do discurso, na configuração do próprio texto. Então, esse mosteiro de São Diniz de Odivelas, tem uma imagem dele aí, eu vou falar um pouquinho sobre Odivelas, e o conceito predicável que abre o sermão, que mobiliza o sermão, estava Jesus lançando um demônio e era ele mudo. Lucas 11, 14. Então, a gente já sabe que o sermão parte sempre do que a gente pode chamar de mote, que é um conceito predicável, que é um trecho retirado das Sagradas Escrituras, a partir do qual ele vai mobilizar a rede de metáforas e alegorias que o texto desdobra. Então, é importante sempre partir desse conceito predicável, que vem mesmo isolado no início, como o mote. Muitas vezes ele vem em latim. Tá? Então, só para contextualizar, a gente tem aí toda a questão da imagem da mulher para a Igreja Católica. Eu não vou entrar muito nisso, porque esse aí seria um tema que daria uma discussão muito prolongada, né? E vários sermões vierianos vão apresentar essa imagem da mulher, essa imagem negativa da mulher, que se configura como manchada pela acusação de vaidade e de inconstância. Então, tem sempre a referência a Eva, tem sempre a referência à primeira, da qual todas derivaram. Então, a gente vai ver essa reiteração dessa imagem da mulher como enganadora, como inconstante, como vaidosa. Isso vai aparecer, que é uma imagem muito da Igreja Católica, principalmente naquele tempo, né? E o Vieira, como eu coloco aí, frequentemente empregava a sua eloquência para lembrar às fiéis que o ouviam a triste condição
de sua inferioridade. E vejam, no sermão, na degolação de São João Batista, vejam o tema do sermão, né, sobre a degolação de São João Batista, aí eu cito Vieira: do pecado original e de toda a infelicidade a que os homens estão sujeitos na vida e na morte, aí vem o Vieira direto, foi causa uma mulher. E que mulher? Não alheia, mas própria, e não criada em pecado, mas inocente e formada pelas mãos do mesmo Deus. Então ele vai discutir qual a mulher que é mais perniciosa para o homem, a mulher alheia ou a mulher própria, né? Então esse é um dos temas que ele vai desdobrar nesse sermão. E outra afirmativa dele, ironicamente, ele diz que Adão errou ao comer a maçã proibida. E o Vieira diz: pois que comesse Eva, não me admira, era mulher. Então, é esse tipo de argumentação que não é uma característica do Vieira, é uma característica do pensamento católico do seu tempo. Tá? Mais uma pérola do Vieira em relação à mulher. Posto que haja tantos séculos que morreu aquela Eva, vive, contudo, em toda mulher a sentença com que Deus a condenou em todo o mesmo sexo. Então, não tem jeito, né? As mulheres são pecadoras, são inconstantes, são infiéis. A única que escapa a isso é Maria. Tá? Então, a gente vai ver como é que o Vieira vai transitar dessas duas imagens femininas, né, no Sermão do Demônio Mudo. Quiserem me interromper a qualquer hora, interrompam à vontade. Sobre o convento de Odivelas, ele tem uma história muito curiosa. Então, aí algumas informações, né, construída a partir de 1295 por ordem de Dom Dinis, com o intuito de albergar uma comunidade feminina da ordem de Cister. Esse convento, dada a sua proximidade com Lisboa, tinha como residentes as filhas da nobreza, que não casavam por não disporem de bens quando a família não lhes atribuía um dote. Então, a questão da reclusão das mulheres era mais por uma questão financeira, econômica, do que por uma vocação. As mulheres, principalmente aí nos séculos XVI e XVII, elas iam para o convento quase que por uma obrigação familiar. Elas não iam por uma vocação. Então, na verdade, esses conventos e mosteiros, eles recebiam muitas doações das famílias, e o que acontecia era que, frequentemente, essas mulheres que pertenciam a famílias mais ricas, elas levavam para os conventos certos elementos ricos e que faziam parte do seu cotidiano. Então, as celas das religiosas tinham tapetes, cortinas, pratarias, enfeites. Era um luxo só. Vieira vai falar sobre isso nesse sermão. Então, algumas até acabavam, enfim, seguindo a vida religiosa no sentido mesmo estrito, outras não, né? Então, a reclusão era mais social, né, do que sexual, para evitar um casamento com pessoas de classes sociais inferiores. Tem todo um estudo do Adolfo Hansen muito interessante, quando ele vai estudar a poesia do Gregório de Matos, que vai girar em torno desse tema dos amores freiráticos. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o convento de Odivelas está relacionado a nomes relevantes da história de Portugal, desde o fundador, Dom Dinis, às próprias madres que ali se encontraram. Então, como exemplo, a rainha Dona Filipa de Lencastre, que morreu lá em 1415. Então, daí eu pulo para os séculos 17 e 18, que eu vou para a área que nos interessa aqui. O convento de Odivelas foi marcado por escândalos sexuais, porque eles faziam, além de eventos abertos ao público, o que se fala é que havia encontros amorosos das freiras. Inclusive, no início do século XVIII, a ideia foi do próprio rei, que era um freirático, e tinha uma freira, sua amante, a Madre Paula, e um escândalo, inclusive gerando filhos, né, bastardos do rei. Então, no 17, fala-se muito dos amores freiráticos, inclusive isso é
quase que um gênero dentro da poesia satírica, né, da poesia freirática, em Portugal e, obviamente, na colônia também. O Gregório de Matos, na Poesia Atribuída, tem uma série de vários poemas em torno da questão dos amores freiráticos. São poemas muito curiosos, em que o eu satírico, às vezes, é o freirático, às vezes é o crítico aos amores freiráticos, e são poemas muito obscenos. São poemas que falam diretamente, usando as palavras diretas, sobre essas práticas amorosas das freiras com os freiráticos. Em Portugal, há também uma série de documentos sobre isso. Às vezes, o freirático era platônico. Ele era apaixonado por uma freira, ele ia visitá-la, levava presentes, levava açúcar, por exemplo, com o qual elas faziam aqueles famosos doces conventuais que marcam, né, a culinária portuguesa, mas, às vezes, os freiráticos não eram só platônicos, né? Então, enfim, eu não vou entrar muito no tema dos amores freiráticos. Por que eu estou falando isso? Porque na época em que o Vieira foi pregar em Odivelas, essa questão dos amores freiráticos era uma prática lá e também aqui na Bahia, no convento de Santa Clara do Desterro, que é o convento sobre o qual o Gregório vai falar nessa série de poemas dele, A Freira, o Ralo, a Roda e a Grade. Muito curiosa essa série de poemas. E o Vieira não vai falar sobre isso, porque, afinal de contas, não seria decoroso. O decoro é uma característica importante para a retórica, e principalmente do século XVII. Ele não ia falar explicitamente sobre essa questão. Mas eu leio esse sermão vendo em linha d'água uma espécie de referência a isso, porque ele vai criticar as freiras pelo excesso de vaidade e pelo apego às questões materiais e pelo fato delas estarem se afastando da sua devoção total como esposa de Cristo à religião. Tá? Mas ele não vai falar sobre esse tema. Mas eu acho que, pensando no lugar onde ele está falando, em Odivelas, e o que acontecia e os escândalos sexuais, eu acho que isso é um subtexto. É curioso porque no site de Odivelas, uns 2 anos atrás eu fui consultar, depois eu não consultei mais, não. Eles faziam alusão até a esses escândalos no século XVIII. Achei curioso porque virou assim uma efeméride, virou um ponto destacável, que o próprio site de um convento vai falar dos amores freiráticos, vai falar dessa freira que era a preferida, a favorita do rei, e que tinha uma cela imensa, toda chique, toda cheia de riqueza, né? Então, vamos continuar, né? Indo agora ao texto. Então, o sermão, ele parte, né? Estava Jesus lançando um demônio e era ele mudo. Tá? Então, a ideia central é a ideia de que o demônio mudo é mais perigoso do que o demônio que chega bramindo e fazendo arruaça, né? Então, nós já vimos também que os sermões se dividem em tópicos que o Vieira marca com Romanos. Tá? Dependendo do sermão, esses tópicos podem ter um tamanho muito variável, né? Flutuando entre 6 e até 12 tópicos. Então, no primeiro deles, que é a introdução, que é a abertura, que é o exórdio, ele vai colocar o tema central. E aqui, no caso, é essa contraposição entre o inimigo oculto, dissimulado e o inimigo declarado. E o Vieira diz, o demônio sempre é inimigo, mas quando vem bramindo, vem como inimigo declarado. Quando vem mudo, vem como inimigo oculto. E muito mais para temer é o inimigo oculto e dissimulado que o descoberto. Então, esse é o ponto de partida da argumentação do texto. E aí ele vai para aquilo que a Margarida Vieira Mendes vai chamar da importância do eixo da interlocução nos sermões do Vieira. Ele vai se referir diretamente à plateia. E a gente imagina que no convento de Odivelas, obviamente,
Um outro religioso ou alguém das famílias nobres poderia estar ali, mas majoritariamente eram as reclusas, eram as freiras, né? Então ele diz: eu não duvido que possa haver neste auditório, já chamei a atenção para a importância dos deíticos, que se referem ao aqui e ao agora da enunciação, que são fundamentais para marcar essa interação com o auditório, que marca a sermonística do Vieira. Então, eu não duvido que possa haver neste auditório alguns a quem tragasse o demônio, porque ele não bramiu, nem eles o ouviam. Se também lhes tragou as orelhas, não lhes vejo remédio. Mas se ainda lhes ficaram de fora as orelhas, por elas e pelos ouvidos se poderão livrar, se ouvirem com atenção, que pede tão grave matéria. Vejam a estratégia de captar a benevolência, que é o objetivo central do exórdio que ele vai usar. Então, ele vai chamar a atenção das freiras. Se o demônio não comeu os ouvidos delas, elas ainda podem ouvir e se curar desse mal, né? Então, também atrair para o texto, atrair para a fala, no caso específico lá da pregação, né? E aí a gente entra no tópico segundo. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais rápida, porque eu gostaria de conseguir falar sobre os 3 sermões hoje, né? Então, no segundo tópico, eu parto dessa citação, que é importante porque ele vai se referir a um dado contextual que envolve a sua própria vida no sentido de atuação como sermonista, não na vida pessoal, privada, que essa não era a questão para entrar no sermão, né? O demônio como espírito e como espírito soberbo, atrevido e sem temor nem reverência dos lugares sagrados, entra pelos claustros religiosos, passeia os corredores e dormitórios, e por mais fechadas que estejam as celas, sem gazua, com ser ladrão, se mete e mora nelas, muito de assento, muita vontade, né? Por sinal, senhoras, que muitas o deixastes na vossa cela. Vejam que afirmativa forte, para provocar um escândalo, né? E o achareis lá quando tornardes. Ninguém se benza, porque essa verdade, posto que não seja fé católica, é romana. É novidade que de lá trago, para que vos peço nova atenção. E aí ele parte para uma narrativa. Ele conta, que eu vou resumir, que ele foi a Roma e que de lá o que aconteceu? O Papa mandou emissários para irem em todos os conventos pedirem que fossem retirados todos os objetos que não tivessem ligação direta com a vida de isolamento de uma religiosa. Então, cortinas, tapetes, pratarias, joias, tudo isso fosse retirado dos conventos. E a narrativa do Vieira diz que, alguns meses depois, o Papa mandou novamente emissários nos conventos para ver se as ordens tinham sido cumpridas, e eles voltaram dizendo que tinham sido cumpridas, com exceção de um objeto do qual as freiras não conseguiram se livrar, o espelho. Tá? Então, aí ele começa a argumentação. Tá? Então, são os dados contextuais da viagem a Roma, etc, etc. E aí, continuando ainda no tópico 2, o que ele vai dizer? Enquanto uma religiosa se quer ver ao espelho, não tem acabado de entregar todo o coração ao esposo do céu, e ainda lhe ficam nele alguns ressaibos do amor e vaidade do mundo. Então, por que ela se preocupa com a imagem exterior? Porque ela ainda está presa a questões mundanas. Então, esse é um dos momentos em que eu consigo ver, em linha d'água, a alusão indireta à questão dos amores freiráticos, embora ele não toque nesse assunto, não toque nesse tema. Mas ele vai o tempo todo falar da excessiva preocupação das mulheres com a cosmética, com a beleza, com a aparência, das mulheres que estão enclausuradas, né, das mulheres que estão no convento.
Então, a partir desse acontecimento, a conclusão a que Vieira chega acerca dessa resistência das freiras que se recusam a abdicar do uso dos espelhos, explicita a alegoria expressa no título do sermão. E ele diz: nos conventos e celas das religiosas, o espelho é o demônio mudo. Tá? Então, ele esclarece, porque ele vai dizer que todas as freiras têm essa ligação com o demônio. Elas se espantam, provavelmente, quando ele diz isso logo na abertura do sermão. Aí ele esclarece. O demônio mudo, que entra silencioso nas celas, por isso é o mais perigoso, para usar toda a argumentação que ele faz, é o espelho. Tá? Aí ele introduz o tema da vaidade. Tá? É interessante, o tópico terceiro, eu vou passar direto por ele, mas ele vai encenar o próprio pregador como exegeta. Essa é uma questão importante que eu já mencionei. Tem toda essa ideia da Contra-Reforma, de acentuar a necessidade de um intermediário, porque os fiéis não conseguem o acesso, não conseguem a compreensão das palavras de Deus, dos textos bíblicos, então há necessidade de um intérprete. E o Vieira se encena como esse intérprete. Ele pega um trecho bíblico, ele analisa, ele fala das metáforas, das alegorias, para mostrar como ele sabe interpretar bem. Então, tópico 2 vai passar, tópico 3 vai ser em torno disso, e nessa exegese ele vai citando filósofos greco-romanos, vários, né? Aí o tópico 4, ele vai examinar o espelho. Então, ele vai ver um espelho como um invento artificial e humano, mas que, na origem, ele foi um produto da natureza e do soberano autor dela. E aí ele exemplifica isso dizendo: as estrelas são espelhos do sol, os rios são espelhos das árvores. Uma fonte foi o espelho fatal de Narciso. Então, esse tema de Narciso também vai percorrendo esse sermão. Tá? É mais um elemento para falar da vaidade das mulheres, né? Depois ele vai se basear em Platão, Sócrates e Sêneca, enfatiza que o fim desse instrumento natural, o espelho, foi para que o homem, criado à imagem de Deus, vendo a sua no espelho, a procurasse conformar com perfeição e soberania de tão alto original. Então, a ideia original da criação na natureza do espelho foi essa. O que ele vai criticar é a deturpação do uso do espelho. Bom, após destacar, aí o tópico 4, após destacar o aspecto positivo do espelho natural, ele se pergunta se não seria imprópria a sua comparação com o demônio. Quer dizer, ele está comparando um elemento natural criado por Deus, e comparar ao demônio não seria impróprio. Na sua resposta, ele vai explicitar a analogia entre ambos, que está na base da estrutura argumentativa do sermão do demônio mudo. Então, ele diz: o demônio primeiro foi anjo e depois foi demônio. O espelho primeiro foi instrumento do conhecimento próprio, você olhar e ver o quanto você pode fazer para se aproximar do original, que é a imagem do próprio Deus, e depois do amor próprio, que é a raiz de todos os vícios. Aí ele vai retomar um tema muito caro ao pensamento teológico dessa época, que é a crítica ao amor próprio, que ele vai conectar com a crítica à vaidade das freiras. Ok? Então, na argumentação, aí ele vai se basear numa argumentação que tem a ver com Santo Agostinho na Cidade de Deus, que é contrapor o amor próprio ao amor a Deus. Então, essa contemplação satisfeita de si, a filautia, é o que vai ser criticado no texto, né? Ela é inseparável da imagem especular. E aí ele vai retomar o tema do Narciso, né? Lúcifer, qual Narciso, ao se ver refletido em seu espelho mental e contemplando nele a sua formosura, ficou tão enamorado e elevado da mesma vista que não se contentou com menos do que ser como Deus. Então,
Lúcifer, um Narciso, né? E com isso ele está aproximando a imagem feminina, a Lúcifer, a Narciso, portanto, ao tema do amor próprio e da vaidade, né? Bom, vou pular essa parte aqui. Depois ele vai para o tópico 5º, o espelho como adulador, né? É bem interessante essa parte aqui no texto. Eu vou ler um trechinho aqui, bem que eu não coloquei, por falta de tempo. Não há eloquência nem retórica, com todas as suas figuras, que mais diga, que mais persuada, que mais deleite, do que aquele lisonjeiro mudo. Vejam como ele chama o espelho. Mudo adula, mudo encarece, mudo atrai, mudo afeiçoa, mudo enfeitiça, mudo engana, mudo mente e desmente juntamente, negando o que é, fingindo o que agrada. E depois ele vai passar a falar dos males da formosura, ainda nesse mesmo tópico 5º. E ele diz: para esse juízo falso e mudo concorre com o espelho uma testemunha também falsa e muda, que é a formosura. A formosura é um engano e uma mentira muda, de sorte que desta muda se representa no teatro do espelho um diálogo que se ouve sem voz, tão aparente à vista, tão pintado ao desejo, e que tanto persuade, engana e tenta como o mesmo demônio. Então, ele termina esse tópico fazendo uma crítica à hipervalorização da aparência pelas mulheres e também fazendo uma crítica ao tema, à cosmética feminina, né? E o espelho em que se transformou o demônio é muito mais voluntário, porque se vê nele a medida e ao arbítrio da própria vontade, não o que quer ou representa o espelho, senão o que quer e como quer quem se vê. Só não pode fazer o demônio que as que se veem ao espelho como querem sejam vistas também como querem. Mas isto, quer dizer, as mulheres não conseguem fazer, elas se veem como muito bonitas no espelho, mas elas não conseguem fazer com que aqueles que as olham as vejam da mesma maneira. Mas aí ele continua. Mas isto se supre com as receitas que se vão buscar à botica, que no mesmo espelho ensina por acenos o mesmo diabo muda, ou seja, a cosmética. Então, a gente supre os defeitos na imagem com a maquiagem, né? Então, ele termina esse tópico 5º falando sobre isso e tópico 6º, mulheres filhas de Eva. Esse é o tema. É claro que o paralelo com as ouvintes em Odivelas é imediato, né? O tema do amor próprio está diretamente articulado à vaidade e ao extremo apreço pela própria aparência, e ele as chama, num determinado momento do tópico 6º, de cristãs idólatras, que têm o seu rosto por ídolo. É uma acusação muito forte. Cristã idólatra que tem o rosto por ídolo, idolatra a própria aparência. E ele sentencia: esta vista, pois, e esta contemplação da própria formosura é a semelhança de Deus que Lúcifer afetou. E por que esta experiência não teve lugar em Eva? Porque ainda não havia espelhos no paraíso. Bem se viu, depois que os houve, o apetite que herdaram da mesma Eva as suas filhas. E por isso há tantas no mundo e fora do mundo. Fora do mundo, quem? As religiosas, que estão ali no claustro, né? Que gastam as horas e perdem os dias inteiros em se estar vendo, revendo e contemplando no espelho, como se não tiveram nem esperaram outra glória. Nesse paralelo que você está traçando com o amor próprio, em questão já uma matéria, né, do século XVII, e que leva à vaidade, mas aí não há aquela coisa bem da religião
em suma, que é o chamamento, a vocação, elas não seriam vocacionadas porque, de alguma forma, socialmente, elas estão lá ou para suprir, ou para fugir a um casamento, né, de interesse, ou porque não tinham condição econômica. Então, talvez fosse já uma plateia e um gueto não vocacionado também, né? Eu acho que ele não fala, mas ele alude, né? Ele não fala porque, na verdade, ele não está colocando em questão essa prática social, momento algum. Essa questão que tem a ver com a própria hierarquia, na verdade, entrou ali para se adequar às regras da nova situação. Saiu do mundo para ser uma religiosa, não pode mais se preocupar com a aparência. Então, o Vieira não vai tocar nessa questão do movimento inicial, da decisão inicial de estar num convento, né? A questão é que elas são freiras. Então, ele generaliza, ele está falando com o todo daquelas mulheres, né? E é interessante porque ele no tópico 6º, ele vai também fazer uma alusão a um costume muito curioso, que era o costume de se portar espelhos entre as páginas do livro de orações. Colocar um espelhinho ali, aí você podia, de vez em quando, ver se era necessário retocar a maquiagem durante o ato religioso, né? Então, e ele vai falar o tempo todo da questão noivas de Jesus, e ele estava ali presente na cerimônia, né? Estava ali o corpo de Cristo na hóstia, então elas estavam se preparando para ele, né? Então, e ele, mais um outro exemplo, né? De sorte que a igreja, onde as mulheres vão orar e adorar a Deus, se vão idolatrar a si mesmas. E naqueles livros santos, cujas folhas, umas têm estampadas as imagens da Virgem Maria, outras as de Jesus Cristo, se não pejam de que apareça também as suas. Ou seja, tem um espelhinho, quando elas olham, a própria imagem delas vai ficar ali entre a imagem da Virgem Maria e entre a imagem de Jesus Cristo. Então, ele constrói essa imagem muito vívida no discurso dele, que põe em cena o ato de vaidade dessas mulheres que portavam espelhos entre o seu livro, entre as páginas do livro de oração. Então, bom, ele vai citar um exemplo de Pausânias na antiguidade grega. Eu vou pular isso, não precisa. Ele vai acusar o espelho de se valer da retórica e de suas figuras para mudo adular, encarecer, atrair, persuadir, deleitar e ornamentar, estou usando palavras do texto dele, a imaginação que simula ser o que não é, saciando assim, a expressão do Vieira, o apetite mulheril de se verem ao espelho e de se alimentarem de uma formosura fadada a morrer, fundada nos ornatos de uma caveira e no esquecimento dela. Então, ele aí vai retomar um tema de uma longa fortuna, muito explorado no século XVII, que é esse tema que a série de pinturas, né, intituladas Vanitas vai explorar, que é a ideia do corpo que fenece, a imagem de uma caveira. Então, a ideia de que você está preocupada com a beleza exterior, você não está vendo que tem uma caveira ali. E aí o que ele vai falar no belíssimo sermão da quarta-feira de cinzas, do pó vieste ao pó voltarás, toda essa ideia de que o homem é pó e os vivos são o pó levantado, os mortos são o pó caído. Esse sermão é magistral, a diferença que há de pó entre os vivos e mortos é a diferença que vai de pó a pó. Então, pó levantado, nós, pó caído, os mortos, né? Então, ele vai falar dessa questão toda, né, da ornatos de uma caveira e no esquecimento dela. Se preocupar com a beleza é esquecer que somos pó levantado. Então,
já encaminhando para o fecho do sermão, né, ele vai se dirigir diretamente à tão religiosa e santa comunidade como a presente. Então, o tempo todo ele traz o auditório para dentro da argumentação, porque em sermões como esse, que tem uma questão específica muito ligada ao contexto, ele vai o tempo todo mostrar que o que ele está falando está envolvendo diretamente a plateia, né? Então, ele vai falar dessa religiosa e santa comunidade como a presente, ou seja, as freiras de Odivelas. E aí ele vai apresentar um contra-argumento, o que ele vai oferecer para elas como solução? Uma troca. Então, ele abomina a questão do espelho, o problema não é o espelho, é o uso que é feito dele, e aí ele vai propor uma troca. Que as filhas de São Bernardo os não deixem, mas que os troquem, e que esta troca se faça, vendo-se daqui por diante o espelho não mudo, senão eloquente, não lisonjeiro, senão verdadeiro, não do mundo, senão do céu. Qual é o que o mesmo santo patriarca, o São Bernardo, patriarca da ordem a que aquelas freiras pertenciam, para que todos os seus monges e monjas se vissem e compusessem nele. Então, ele faz aí uma alusão a um livro que foi escrito pelo patriarca, né, um espelho de monges. Vou pular essa citação, não precisa. Então, o que é interessante é que ele vai lançar mão de uma crítica à adulação, ao culto da aparência e à cosmética, que, de certo modo, se assemelha a toda uma questão do embate do Platão com os sofistas, com a cosmética, com a superfície, mas depois ele recupera dizendo que também a retórica pode ser modelo para a confecção de espelhos do céu, que são os espelhos doutrinários, um texto que faz com que as pessoas se mirem nele e mudem a sua vida em função dessa leitura, tá? Então, ele vai desviando os significados tanto da retórica quanto da ideia do espelho. E ele diz, antes de ser demônio, é o espelho verbo divino iluminado pela luz da graça, tornando-se claríssimo para o puro ato do entendimento. Então, citando o texto, Deus Padre, desde o princípio, sem princípio de sua eternidade, produziu e está sempre produzindo, por ato de entendimento, o verbo divino, e o mesmo verbo é um espelho. Então, ele vai usar a mesma imagem de candidíssima luz e sem mácula, no qual Deus vê a sua essência, a sua grandeza infinita e todos os seus atributos. E aí, no final, né, a peroração, que é sempre o fecho do sermão, digamos, é a moral da história, que é quando ele chega ao que ele quer provocar de mudança nos ouvintes, né? Ele exorta as religiosas a se despreocuparem com a formosura do corpo para se ocuparem da formosura da alma. Ele diz, ele cria uma imagem das... Aliás, ele desdobra as únicas imagens que deveriam ornar as celas das religiosas. Uma do mesmo Senhor, então uma imagem de Deus, em vez de espelho, vamos trocar. Vamos botar uma imagem de Deus, que hoje lançou fora o demônio mudo, aí ele recupera o conceito predicável, fechando circularmente o texto, e outra da Virgem Santíssima, que por ocasião deste mesmo milagre, mereceu as aclamações de mãe de tal filho. Então, ele faz esse fecho. Eu vou ler esse trecho aqui final, que é, na verdade, a conclusão de um artigo que eu já escrevi sobre esse sermão. Para se contrapor ao espelho da vaidade, oferece às suas ouvintes um espelho de virtude, o único com potência de verdade, a doutrina cristã. Assim, aconselha que cada religiosa substitua a sua autoimagem, refletida no espelho que ornava a sua cela, pela imagem do Cristo supliciado, tal como espelhada no texto bíblico. Pois, citando Vieira, à vista de tão lastimoso retrato, Cristo supliciado, que haverá, e mais com obrigações de esposa, as freiras, que tenha rosto
para aparecer diante dele em outra melhor figura, e ainda lhe fiquem olhos para se ver e compor a outro espelho. Olhando a imagem do Cristo supliciado, a esposa de Cristo vai querer se preocupar com a aparência, em retocar o batom, em ver se o rímel está bem colocado, né? Em clave agustiniana, portanto, o verdadeiro antídoto ao amor próprio e à vaidade seria o amor a Deus. Então, amor próprio e vaidade como potências enganadoras e características da mulher, segundo a ortodoxia católica. Ok? Então, para concluir o sermão, ele retoma o passo do evangelho citado na abertura, que diz que, lançado fora o demônio, falou o mudo. E ele dá voz ao espelho. Mas esse espelho agora já foi exorcizado, né? E esse espelho vai dar a moral final do sermão. O espelho dizendo, eu, como formado de vidro, sou frágil, mas muito mais frágil, ó filhas de Eva, é a quem vós chamais formosura. Então, ele vai se referir a esse tema tão caro ao século XVII, que é a inconstância, que é a transformação, a fugacidade de tudo, né? E aí ele continuando, em uníssono com esse espelho, que agora virou um reflexo da verdade, foi transformado, o jesuíta completa o raciocínio macabramente moralizado em forma de memento mori. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó voltarás. Vou citar o Vieira. Que coisa é a formosura, senão uma caveira bem vestida, a que a menor enfermidade tira a cor, e antes de a morte a despir de todo, os anos lhe vão mortificando a graça daquela exterior e aparente superfície, de tal sorte que, se os olhos pudessem penetrar o interior dela, o não poderiam ver sem horror. Então, ele termina deixando essa imagem de que a formosura é apenas uma superfície frágil que encobre a caveira que todos nós trazemos, porque é a morte, porque somos pó, etc, etc. Então, só essa síntese final, vamos fazer o recolho como Vieira faz. O espelho demoníaco está em contraposição ao speculum doutrinário, e ele constrói, a partir daí, uma espécie de sermão-espelho, um espelho deformante, aí a minha análise, diante do qual a Eva vai ceder o lugar à sua imagem catóptrica, refletida inversamente em ave. Eva, ave, a inversão especular, porque Ave Maria, que é a imagem que tem que nortear todas essas freiras, né? E as mulheres abandonam a sua preocupação com a formosura dos corpos e se dediquem apenas à formosura da alma. Na verdade, a prédica vieiriana, isso também é o final do meu texto, consiste, pois, em uma travessia para o outro lado do espelho, só acessível com a sublimação do corpo material, para aqueles que conseguem enxergar com os olhos da alma. Então, o tempo todo é negar o corpo. Então, tá. Eu estava vendo domingo, por acaso, na casa de um amigo, que é professor de História da Arte, o Caravaggio. E aí tem vários São Jerônimos, várias representações de São Jerônimo. E como ele cita aqui a Blesila, aquela viúva que ficava o dia inteiro se olhando, e que São Jerônimo, né, fala isso, e São Jerônimo é sempre na pictórica representado com essa caveira. Sim, então, vários quadros. Né, vários quadros, a maioria. 17. Né? Então é interessante. Madalena Penitente também. Madalena Penitente. Porque é todo o século, é como se a pintura resumisse, né, na metonímia da morte, ali representada pela caveira, toda essa peroração, né, tudo isso. E aí eu fiquei achando muito interessante esse São Jerônimo. Sim, aqui a gente tem uma dentre várias, né? E o título é Alegoria de Vanitas. Né? Então a gente tem elementos bem mundanos, materiais, e ali o memento mori, né? O crânio, né?
Como é que eu saio daqui para ir para aquele outro que eu não estou... Ah, aqui. Bom, querem comentar mais alguma coisa? Não? É. Então, vamos tentar agora falar. Eu não sei como eu vou tentar conseguir falar de 2 sermões agora em 1 hora, que são 2 sermões de temáticas muito complexas e muito importantes no Vieira, que é a temática do indígena e a temática da escravização africana, tá? Então, eu vou passar rapidamente, vou me delongar um pouquinho mais no tema do indígena, no Vieira. Na verdade, é um tema que tem muitas possibilidades de abordagem, né? Do ponto de vista histórico, teológico, jurídico, antropológico, retórico, poético e linguístico. Há uma série de sermões do Vieira em torno da questão indígena, principalmente sermões e cartas, principalmente das décadas de 50, 1650 e 1660. O Vieira vai falar muito sobre isso. A gente já viu o sermão da 60ª, que ele, de certo modo, vai tocar na temática do índio, né, que foi um momento que o Vieira foi a Portugal para tentar conseguir leis que impedissem a escravização indígena. Então, esse é um tema importante na produção letrada do Vieira, né? Tanto nas cartas, quanto nos sermões, quanto em papéis e documentos que ele escreveu sobre esse assunto. Eu estou seguindo um texto do Hansen, que ele vai trabalhar com essa questão do índio no Vieira, e ele chama a atenção para essa contextualização que esse termo índio parte do equívoco do Colombo, que acreditou ter chegado às Índias. Com isso, os habitantes foram chamados de índio e, na verdade, com isso surgiu esse novo objeto do conhecimento, né, no final do século XV, e que foi um foco no século XVI, né? Segundo Hansen, esse novo objeto de conhecimento, o índio, é construído, vou ler a citação, por meio de um mapeamento descritivo de suas práticas, ao qual se associam prescrições teológico-políticas que as interpretam as práticas dos índios e orientam segundo o sentido providencialista da história, que faz de Portugal a nação eleita por Deus para difundir a verdadeira fé. Então, isso está por trás do que o Vieira escreve acerca dos índios. A partir daí, todos, né, os Tamoios, os Aimoré, os Tupinambá e tantos diferentes grupos étnicos passaram a ser todos índios, né? Universalização redutora de um conceito, como se fossem todos iguais, como se fossem todos a mesma coisa. Bom, a gente não precisa passar por esses dados históricos que vocês conhecem, né, da missão jesuíta na América, do Nóbrega, e a importância para pensar em relação ao Vieira é pensar no projeto catequético, né? Então, que é homólogo à conquista da terra. Estou seguindo aqui o Hansen nesse texto muito importante, a servidão natural do selvagem e a guerra justa contra o bárbaro. Está num daqueles livros, daquele ciclo de conferências organizados pelo Adalto Novaes, que depois viraram livros pela Companhia das Letras, A Descoberta do Homem e do Mundo. Então, o projeto catequético é homólogo da conquista da terra, por isso, pois ocupa espiritualmente o vazio que é constituído pela produção de almas, assim como o vazio pressuposto do território é ocupado militarmente, o que significa disciplinar os corpos por meio de práticas que produzem outra percepção para ele, como o aldeamento ao lado das vilas portuguesas, a proibição do nomadismo, das guerras intertribais, dos rituais antropofágicos, o encobrimento da nudez com as roupas, etc, etc. Então, essa analogia é importante da catequese à conquista da terra. Bom,
a política indigenista da coroa portuguesa, que oscilou bastante em função dos interesses, e a primeira lei vem de 1570. E a questão é a legitimidade da posse de escravos indígenas. Esse é um tema que mobiliza muito Vieira, e foi um tema que causou perseguições aos jesuítas, que defendiam a liberdade dos indígenas. Então, isso vai estar presente, né? Esse é um... Tem uma série de questões, eu vou passar rápido por elas, senão a gente não vai ter tempo de falar dos sermões. Há um texto fundamental do Sepúlveda, Tratado das Justas Causas da Guerra contra os Índios. Na verdade, o Sepúlveda era adepto da tese da servidão voluntária, servidão por natureza, melhor dizendo, dos indígenas. E essa foi uma posição que causou uma série de controvérsias na Igreja Católica. Ele se baseava em passagens do Aristóteles, da política do Aristóteles. Na verdade, essa tese vai postular que é justa a submissão desses povos bárbaros e inumanos ao governo de príncipes e nações mais desenvolvidas, né? Ou seja, se os bárbaros recusarem esse domínio, é justa a guerra contra eles, é justa a violência. Então, foi toda uma discussão no âmbito teológico, no século XVI, muito em função dos massacres que ocorreram no México, na colonização espanhola. Houve uma série de discussões acerca disso, se efetivamente essa tese do Sepúlveda continuava sendo válida ou se ela seria derrubada, seria questionada, desculpem. E o Hansen faz uma análise dessa tese que vai no ponto. Como sempre, resguardava-se cristamente o livre-arbítrio dos selvagens, livres para escolher entre a sujeição, abrindo mão do seu domínio, ou a guerra e o extermínio. Vejam a ironia dessa formulação. Ou seja, eles tinham opção, eram livres para escolher se eles se submetiam ao domínio dos colonizadores ou não se submetiam e seriam exterminados. Ou seja, é uma liberdade nenhuma, né? Nenhuma liberdade aqui. Então, essa tese acabou sendo derrubada no Concílio de Trento. Os juristas católicos defenderam uma coisa para nós bizarra, de que os índios têm alma, sim, e que ela merece ser salva, e, portanto, esse vai ser um objetivo central da Companhia de Jesus, por exemplo. Então, Vieira está fruto de todo esse questionamento. Então, esse é o posicionamento de Vieira, que nas décadas, como eu falei, de 1650 a 1660, ele se dedica a tentar regular o problema dessa escravização e a defender o poder temporal da Companhia de Jesus sobre os aldeamentos. Então, esse é um tema importante para o Vieira. Eu vou ler um trecho de uma carta dele ao Dom Afonso VI, de 1657, que ele vai denunciar a responsabilidade portuguesa no genocídio dos selvagens. E é importante porque ele vai oferecer números quanto a esse genocídio, tá? Em espaço de 40 anos, se mataram e se destruíram por esta costa e sertões mais de 2 milhões de índios e mais de 500 povoações, como grandes cidades, e disto nunca se viu castigo. Proximamente, no ano de 1655, se cativaram no Rio das Amazonas 2.000 índios, entre os quais muitos eram amigos e aliados dos portugueses e vassalos de Vossa Majestade. Ele está escrevendo ao rei, né? É importante lembrar. Tudo contra a disposição da lei que veio naquele ano a este Estado, e tudo mandado obrar pelos mesmos que tinham maior obrigação de fazer observar a mesma lei. Então, é um documento muito importante, porque ele vai levantando números. Se destruíram mais de 2 milhões de índios. Ele está dizendo isso em 1657. Tá? Então, a gente entra no sermão do Espírito Santo.
A contextualização é importantíssima, como sempre, pregado na cidade de São Luís do Maranhão, na Igreja da Companhia de Jesus, em ocasião que partia ao Rio das Amazonas uma grande missão dos mesmos religiosos. E ele parte do seguinte conceito predicável: ele vos ensinará tudo o que eu vos disse. Não sei se vocês conseguiram ler esse texto, né? Então, ele parte, eu retirei uma citação inicial, que ele parte da constatação de que muito se prega e há pouco fruto. Toda essa imagem construída da pregação como semente, como fruto, a gente já viu, por exemplo, no Sermão da 60ª, a gente viu também no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, e essa é a questão da qual ele parte no Sermão do Espírito Santo. Vou pular por uma questão de tempo. Ele vai fazer o contraponto da diferença entre, né, ensinar e dizer. Depois ele vai falar, sempre se baseando em textos bíblicos, das línguas de fogo do Espírito Santo, que iluminam por dentro. E aí ele parte para a questão que é fundamental, que é uma tópica evangélica muito reiterada, principalmente nos textos vierianos, que é esse tema do pregar a toda criatura. Vou ler a citação anterior, porque para ensinar homens infiéis e bárbaros, ainda que é muito necessária a sabedoria, é muito mais necessário o amor. Para ensinar nações fiéis e políticas, políticas no sentido de já terem uma certa estrutura organizada, é necessário maior sabedoria que amor. Para ensinar nações bárbaras e incultas, é necessário maior amor que sabedoria. Eu remeto aqui a um texto importantíssimo do Nóbrega, Diálogo da Conversão dos Gentios, que exatamente o Nóbrega vai contrapor é um diálogo, então ele contrapõe duas teses que estavam ali na época em debate, que bastava amor para fazer a catequese, para a conversão dos índios, e a outra tese não, só amor não basta. Então o ferreiro, por exemplo, defendendo, que é um dos personagens, né, o irmão que era ferreiro, defende que assim como no ferro você aquece, mas você tem que bater para moldar. Então era o contraponto entre só amor ou alguma violência é necessária. De certo modo, o Nóbrega está encenando questões que tinham a ver com esse projeto de catequese, né? Então, o Vieira vai levantando essas perguntas. Pois se os apóstolos hão de pregar a todas as criaturas, hão de pregar também aos brutos? Hão de pregar também aos troncos? Hão de pregar também às pedras? Também, diz Cristo. Então, ele vai retomando e ele usa as imagens que ele usa no Sermão da 60ª, que a semente cai nas pedras e por isso não frutifica, ela cai nos espinhos e também não frutifica. Então, ele está alegorizando diferentes ouvintes ou diferentes destinatários da palavra de Deus, né? E aí ele faz uma citação em que ele contextualiza a questão específica dos habitantes da América. Se é necessário amor para ser pastor de ovelhas que comem no prado e bebem no rio, que amor será necessário para ser pastor de ovelhas que talvez comem os pastores e lhes bebem o sangue? Vejam aí a alusão à temática da antropofagia. Tá? Então, ele está sempre puxando para as questões que têm a ver com aquele auditório ao qual ele está se dirigindo. E ele continua a argumentação, como eu já mencionei. O Vieira faz muito questão de deixar bem claro os passos da argumentação, e o tempo todo ele vai produzindo comentários sobre a própria estrutura lógico-argumentativa do texto.
Aplicando agora esta doutrina universal ao particular da terra em que vivemos, digo que se em outras terras é necessário aos apóstolos ou aos sucessores do seu ministério muito cabedal de amor a Deus para ensinar, nesta terra, aí o deítico funcionando, né? E nestas terras é ainda necessário muito mais amor de Deus que nenhuma outra. E por quê? Ele pergunta retórica, ele pergunta, ele responde por dois princípios. O primeiro, pela qualidade da gente. O segundo, pela dificuldade das línguas. Então, ele vai defender por esses dois motivos. Por que precisa muito amor para lidar com os indígenas aqui? Pela qualidade das gente e pela dificuldade das línguas. Primeiramente, pela qualidade da gente. Aí ele define que gente é esta que nós encontramos aqui, porque a gente dessas terras é a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo. Ele vai retomar temas que são caríssimos aos textos de missionários desde o século XVI. Exatamente o tema da inconstância. O Viveiro de Castros, né, antropólogo, tem aquele trabalho magnífico sobre a inconstância da alma selvagem. Ele vai se basear nesse sermão do Vieira para utilizar o mármore e a murta, que é o título do do texto do Viveiro de Castro sobre a inconstância da alma selvagem. Então, esse tema da inconstância, da bruteza, né, da gente da terra, o Vieira vai repetir em alguns sermões, e é um tema que é muito constante nos textos dos séculos XVI e XVII. Depois ele vai partir de uma suposta, a gente estava falando sobre isso ainda há pouco, vinda de São Tomé ao Brasil, né? Essa é uma questão muito curiosa, porque ela aparece em Macunaíma. Vou ler o Vieira primeiro. Mas Tomé, que teve a maior culpa, vá pregar aos gentios do Brasil e pague a dureza de sua incredulidade com ensinar a gente mais bárbara e mais dura. Então, como se fosse um castigo que foi dado a Tomé, já que ele era incrédulo, já que ele não acreditava, ele tem que pregar para as pessoas mais incrédulas. E, supostamente, São Tomé teria vindo ao Brasil. E o Vieira vai fazer a referência às marcas na pedra das supostas pegadas de Tomé, que as pedras guardaram a memória da passagem de Tomé, mas os moradores não guardaram a memória dos ensinamentos de Tomé. E, com isso, eu remeto a Macunaíma. Vocês devem se lembrar da passagem em que Macunaíma ele vai se molhar na água que ficou da pegada do Sumé. Então, o Mário recupera essa lenda, essa história de que São Tomé teria passado por aqui e teria deixado as marcas das suas pegadas na terra, né? Então, o Mário vai trabalhar com essa tradição a qual o Vieira vai se referir aqui. Eu não posso te responder, não faço a menor ideia, porque a origem do nome. E aí ele entra nesse tema da inconstância dos selvagens, né, que é um tema muito reiterado, e não porque os Brasis, que é como ele se referia aos habitantes da terra, né, não porque os Brasis não creiam com muita facilidade, mas porque esta mesma facilidade com que creem faz com que o seu crer, em certo modo, seja como o não crer. Outros gentios são incrédulos até crer. Os Brasis, ainda depois de crer, são incrédulos. Aí o texto é construído magistralmente. Em outros gentios, a incredulidade é incredulidade e a fé é fé. Nos Brasis, a mesma fé ou é ou parece incredulidade. E aí ele entra na alegoria das estátuas, que é o mármore e a murta, que é a alegoria, né, que foi retomada pelo Viveiro de Castro. Eu não coloquei o texto ali, vou ler rapidamente para vocês. É muito interessante essa passagem. Essa passagem
está dentro do tópico 3 do sermão. Vou ler, então. Os que andaste pelo mundo e entrastes em casas de prazer de príncipes, verias naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins 2 gêneros de estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de murta. A estátua de mármore custa muito a fazer pela dureza e resistência da matéria, mas depois de feito uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de murta é mais fácil de formar pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em 4 dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem 2 que de 5 dedos lhe fazem 7, e o que pouco antes era homem já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. Então, ele cria toda essa alegoria. A murta é um tipo de arbusto que é usado para fazer aquelas estátuas de jardim. Então, o que ele vai contrapor, que é um tipo de fiéis mais fácil de se doutrinar, que seriam as de mármore. Você custa a moldar uma estátua, mas uma vez moldada, ela permanece. E essas de murta são dóceis, são fáceis de moldar. Você acha que conseguiu fazer dali uma imagem à semelhança do que você quer, só que dali a pouco surge um galho e a figura está viva e começa a se movimentar. Então, na verdade, esses fiéis do velho mundo são essas estátuas de mármore, e os novos fiéis das terras brasileiras são comparados a estátuas de murta, que exigem atenção constante do jardineiro. Ele não descansa nem um minuto. Então, aí tem o tema da inconstância. Eles parecem que já estão catequizados, mas eles saem dali e continuam nas práticas abomináveis da poligamia, do cauim, de conversar com os espíritos da floresta. Então, eles não foram catequizados, eles são inconstantes. Isso é um tema que vem muito em vários textos de missionários. Isso significa dizer que a inconstância dos índios impunha ao missionário a tarefa de ser um jardineiro fiel, sempre obrigado a exercer uma constante reevangelização das almas selvagens. Face a essa confusão verde, a expressão é do Vieira, constituída por tais estátuas, ou seja, face a essa proliferação monstruosa da diferença na nova terra, expressa numa babel de línguas, ele vai falar depois sobre isso, a tarefa missionária de conversão do gentio pressupõe a tentativa de, deparando-se com a irredutibilidade da cultura do selvagem, tentar conduzi-la ao mesmo da sua própria cultura. É isso que os missionários tentam fazer. Tá? Então, nesse sentido, os selvagens são almas malnutridas que não conseguem reter esse alimento espiritual trazido pelos jesuítas. E expelem a cada vez. Eles são catequizados, expelem o que eles aprenderam e continuam suas práticas. Isso é chamado muito interessante, de modo muito interessante pelo Viveiros de Castro, de bulimia ideológica dos selvagens. Ou seja, eles engolem o alimento espiritual que lhes é forçado goela abaixo e vomitam assim que saem dali. Essa expressão é muito feliz do Viveiros de Castro. E isso é lido como inconstância pelos missionários, né? Por isso, há uma tarefa incansável de catequese, né? E o Vieira vai dizer como é que a gente tem que lidar com essa bruta gente. Vou citar o Vieira. Há-se de assistir e insistir sempre com eles, tornando a trabalhar o já trabalhado, a plantar o já plantado. A reiteração aqui é muito importante. A ensinar o já ensinado, não levantando jamais a mão da obra, porque sempre está por obrar
ainda depois de obrada. Então, a construção paradoxal aí vai mostrar exatamente esse papel da quase que impossibilidade de lidar com essa inconstância, ou a dificuldade de lidar com essa inconstância. Então, é o tema da inconstância, e o Vieira vai dizer, a gente dessas terras é a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar, de quantas há no mundo. Então, essa imagem, essa analogia dos selvagens com estátuas de Murta, ela pode ser articulada com uma imagem construída na carta do achamento lá do Pero Vaz de Caminha, porque ele diz, né, elas são uma argila moldável, uma tábula rasa, uma página em branco e, citando Caminha, imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. Então, essa ideia de que eles são uma página em branco, a gente escreve ali o que quiser, que, obviamente, com o tempo se viu que não era assim. Outro tema importante, dificuldades das línguas. E o Vieira vai falar magistralmente sobre isso nesse sermão do Espírito Santo. Vou citar, Vieira. Pela muita variedade das línguas, houve quem chamou ao rio das Amazonas Rio Babel. Mas vem-lhe tão curto o nome de Babel como de rio. Vem-lhe curto o nome de rio, porque verdadeiramente é um mar doce, maior do que o mar Mediterrâneo no comprimento e na boca. Então, rio é pouco para dar conta da grandeza do Amazonas. E vem-lhe curto também o nome de Babel, porque na Torre de Babel houve somente 72 línguas, e as que se falam no Rio das Amazonas são tantas e tão diversas que se lhes não sabe o nome nem o número. As conhecidas, até o ano de 1639, eram 150. Depois se descobriram mais, e a menor parte do rio, de seus imensos braços e das nações que os habitam, é o que está descoberto. Então, ele chama a atenção para a multiplicidade de línguas da região amazônica e da dificuldade que era lidar com a catequese, tendo em vista essa multiplicidade. Como você vai ensinar? Que língua você vai usar para ensinar? Então, esse tema da proliferação das línguas nas terras americanas, esse é um tema também muito interessante. E a ideia era tentar organizar essa multiplicidade. Você só vai fazer isso a partir da redução. Você vai tentar gramaticalizar, dicionarizar essas línguas que não estavam estudadas, não estavam gramaticalizadas, né? E, na verdade, o que a Andrea Daher, que tem estudado muito esse tema, ela vai dizer: as gramáticas fundam a proporção prescrita para que a língua indígena participe da língua adâmica. Trazer a multiplicidade da língua indígena para a língua adâmica, para a língua que a gente conhece, que a gente já estudou, já observou, já gramaticalizou. Então, tem momentos em que ele vai... Essa citação é longa, mas ela é interessante, porque ele vai tentar marcar a diferença que é do missionário nas terras da América, lidando com essa multiplicidade, em relação a missionários que vão para as terras e que se fala apenas uma língua. E, muitas vezes, uma língua que já está estudada, já está gramaticalizada. Pois se a Santo Agostinho, sendo Santo Agostinho, se a águia dos entendimentos humanos se lhe fez tão dificultoso aprender a língua grega, que está tão vulgarizada entre os latinos e tão facilitada com mestres, com livros, com artes, com vocabulários e com todos os outros instrumentos de aprender, que serão as línguas bárbaras e barbaríssimas de umas gentes onde nunca houve quem soubesse ler nem escrever? Que será aprender o Nhengaíba, o Juruna, o Tapajó, o Teremembé, o Mamaianá, que só os nomes parece que fazem horror?
as letras dos chinas e dos japões, que são os habitantes, né, muita dificuldade tem, porque são letras hieroglíficas, como as dos egípcios. Mas, enfim, é aprender línguas de gente política e estudar por letra e por papel. Mas haver de arrostar com uma língua bruta e de brutos, sem livro, sem mestre, sem guia, e no meio daquela escuridade e dissonância, haver de cavar os primeiros alicerces e descobrir os primeiros rudimentos dela, distinguir o nome, o advérbio, o verbo, o advérbio, a proposição, o número, o caso, o tempo, o modo, e modos nunca vistos, nem imaginados, como de homens, enfim, tão diferentes dos outros nas línguas como nos costumes, não há dúvida que é empresa muito árdua a qualquer entendimento. E muito mais árdua a vontade que não estiver muito sacrificada e muito unida com Deus. Veja um paralelo que ele estabelece aí, da dificuldade de línguas que são múltiplas e são orais. Não têm a forma escrita, não foram gramaticalizadas, não foram dicionarizadas. Então, essa é uma tópica muito comum nesses textos do Vieira que vão abordar a temática indígena. E aí, das línguas bárbaras aos seus falantes, a passagem é rapidamente feita, salientando-se nesse processo esse isomorfismo entre língua e civilização. Língua múltipla, língua bruta, língua bárbara, assim também são os seus falantes. E esse isomorfismo está na base da constituição do que o Certeau vai chamar de hermenêutica do outro. Quer dizer, como você interpreta o outro, como você lida com o outro, que é fundamental nesse processo civilizatório a que os colonizadores se dedicaram, né? Tópico 5, vejam o passo a passo da argumentação, aquilo que Margarida Mendes vai chamar de discurso cicerone do Vieira, que vai conduzindo, né, a sua plateia. Está dito, está provado, mas que se tira ou colhe daqui? Então, sobre a própria argumentação. Então, ele vai conclamar todos os moradores do Maranhão, inclusive as mulheres, a se engajarem no processo de catequese do gentio. Então, aí o tópico 6º é muito curioso, porque para lidar com essa ameaça que é a proliferação da multiplicidade e da diferença, e a inconstância que parece que nunca será dominada, que se insubordina sempre, essa confusão verde de murtas, né? Então, ele conclama os moradores a se aliarem aos jesuítas, né? E ele propõe uma surpreendente estratégia. Esse passo da argumentação é muito curioso e provoca espanto, que é centrada numa inversão de valores, em que o ato de matar e de comer se encontra positivado. Veneno transformado em remédio, por meio de uma alegoria. Vou citar o Vieira. O modo de converter feras em homens é matando-as e comendo-as. E não há coisa mais parecida ao ensinar e doutrinar que o matar e o comer. Eis, portanto, a descrição de uma singular operação de antropofagia cristã, na qual, é óbvio que ele não vai usar esse termo, né, na qual, em meio à trama alegórica que dialoga com o texto bíblico, pode-se ler em linha d'água a inscrição do violento processo de compelir a entrar na fé que constitui a catequese, que é um processo de muita violência. Então, o trecho do Vieira deixa isso explícito. Querendo Deus que São Pedro ensinasse a fé àqueles gentios, diz-lhe que os mate e que os coma. Porque o que se mata deixa de ser o que é, e o que se come converte-se na substância e nos membros de quem o come. Ensinastes o gentio bárbaro e rude, e que cuidais que faz aquela doutrina? Mata nele a fereza e introduz a humanidade. Mata a ignorância e introduz o conhecimento. Mata a bruteza e introduz a razão. Mata a infidelidade e introduz a fé. E, deste modo,
por uma conversão admirável, o que era fera fica homem, e o que era gentio fica cristão. Oxide et manduca. Tá? Então, mata e come. Tá? É incrível. É incrível aí como há esse trabalho com essa violência que é inteiramente justificada e naturalizada. Exatamente porque é o próprio trabalho de ensinar. Quer dizer, é a violência do ferreiro, né? Que você tem que aquecer e bater no ferro para ele ser amoldado. Sim. O Oswaldo de Andrade, todo o modernismo, inverte esse dogma. Da antropofagia, sim. Do interdito, né? Do interdito. Do tabu que vira totem. Como na síntese genial do Oswaldo. Então, na verdade, ele termina dizendo que, para consolidar a conquista da terra, nem a dificuldade das línguas, nem a bruteza do gentio são suficientes para desculpar o descuido, nem para tirar a obrigação de ensinar. Então, ele vai costurar todos os temas e, o final, na peroração, ele constrói uma cena impressionante, macabra, do dia do juízo final, porque ele está querendo acusar os moradores de não se ocuparem com o cuidado acerca das almas do gentio. Então, ele constrói uma cena tremenda do juízo final para assustar os seus ouvintes, a sua plateia. Como se no dia do juízo final, aquelas almas que não foram iluminadas e que não conseguiram se salvar, fossem pedir contas a aqueles que poderiam tê-las ensinado e não o fizeram. Ó, que justiças pedirão sobre vós naquele dia tantas infelizes almas, de cuja infelicidade eterna vós fostes causa. Ó, que espetáculo tão triste e tão horrendo será naquele dia ver a um português destas conquistas cercado de tanta multidão de índios, uns livres, outros escravos, uns bem, outros mal cativos, uns gentios, outros com nomes de cristãos, todos condenados ao inferno, todos ardendo em fogo e todos pedindo justiça a Deus sobre aquele desventurado homem que neste mundo se chamou seu Senhor. Então, ele está aproveitando também para fazer a crítica à escravização dos indígenas e aqueles que escravizavam os indígenas e os afastavam da conversão. Bom, então, acho que o ponto central aí é uma conclusão, mas, na verdade, é essa ideia de ler a autoridade. O Adoni Ayon tem um texto muito interessante sobre isso. Ler a autoridade sob a égide da religião. Essa é a questão central desses textos do Vieira. Em síntese, vou ler só a minha conclusão. Ao se deparar com a irredutibilidade da cultura do indígena, a operação de tradução, né, de uma cultura a outra, realizada pelo Inaciano, com base nas regras da gramática cristã, que normatizam suas línguas e moralizam suas práticas, busca capturar a dispersão e a dessemelhança da alma selvagem, projetando sobre ela a imagem identitária de uma natureza humana pecadora, sempre a mesma e subordinada ao Criador, mesmo quando aparentemente tão bruta, tão bárbara e tão boçal, recuperando aí todos os adjetivos que ele usa para se referir aos índios. Tá? Então, enfim, tem uma bibliografia aí de textos importantes sobre essa questão indígena no Vieira. Tá? E vamos fazer um milagre de falar sobre o Sermão do Rosário em menos de 30 minutos. Aqui. Então, tem mais bibliografia, tá?
tem muita bibliografia. É lá da UERJ agora, Sheila. Então, bom, sermão 14º da série Maria Rosa Mística, que é o chamado da série do Rosário. O Vieira, quando ele preparou os seus sermões para publicação, ele não se preocupou, como ele diz no prólogo ao leitor, em preparar sermonário, no sentido de agrupar os sermões por tema. E a gente tem a exceção dos sermões da série a São Francisco Xavier, e essa série dos sermões do Rosário, não é esse aqui, é esse aqui. Essa série dos sermões do Rosário, que é uma série que ocupa 2 volumes das obras completas, tá? Então, eu escolhi um deles, são todos muito interessantes, todos giram em torno dessa temática do Rosário, de Nossa Senhora, do terço e de algumas outras questões que a gente vai comentar agora. Esse sermão 14º é curioso, porque ele é o 14º pela ordem que o Vieira escolhe para organizar os sermões dedicados ao Rosário, mas ele foi o primeiro sermão que o Vieira pregou na vida. É o que se diz. Ele pregou em 1633, a sua ordenação final como sacerdote só aconteceria um ano a seguir. Então, ele pregou na Bahia a Irmandade dos Pretos de um Engenho em dia de São João Evangelista. Então, 1633, ele era bem novo, ele nasceu em 1608, né? Então, ele parte do conceito predicável, Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. O que é interessante é pensar toda essa significação em torno da ideia do Rosário. Nossa Senhora do Rosário foi o título dado à aparição mariana, aparição de Maria, a São Domingos de Gusmão, em 1214, no mosteiro francês de Éperuy, na qual, na aparição, Maria entregou um rosário, que se diz, né, ao frade dominicano, e lhe confiou essa forma de oração como arma para vencer heresias. Então, o rosário é uma coroa de rosas. E cada oração, que é cada Ave Maria, é uma rosa oferecida à Nossa Senhora. Tá? Essa é a simbologia do rosário. Tá? Então, essa série toda, são 30 sermões do Rosário. Esse é o volume 8º do tomo 2. Então, o 8º e o 9º volumes do tomo 2, que é a sermonística, são dedicados ao Rosário. São 30 sermões do Rosário. Tá? Então, esse sermão, ele é muito curioso, porque ele vai, logo de saída, ele tenta justificar a acomodação do tema à festa litúrgica, porque, na verdade, ele vai falar de 3, é como se fosse 3 em 1, esse sermão. Ele vai falar, e ele diz 3 dias em um dia e 3 festas em uma festa. Ele vai falar a festa de São João, a festa da Nossa Senhora do Rosário e a festa dos pretos, seus devotos. Então, são 3 temas que o sermão abarca. E o que é interessante é que no exórdio, quando ele tenta justificar a acomodação do tema à festa litúrgica, ele faz uma referência ao fato de ter sido um sermão pregado quando ele ainda era muito novo. A gente tem que lembrar que o Vieira preparou a publicação bem mais tarde na sua vida. Então, a gente vê aqui a diferença entre o momento da prédica e o momento da impressão, e o momento da publicação. Mas que fará cercado das mesmas obrigações, tantas e tão grandes, quem não só falto de semelhante espírito, mas novo ou noviço no exercício e na arte, é esta a primeira vez que, subido indignamente a tão sagrado lugar,
há de falar dele em público. Então, ele está aqui exercendo, né, o topos retórico da falsa modéstia, né, indignamente falar em público, e ele está explicitando que ele era muito jovem, que foi a primeira vez que falou em público. Vós, soberana, rainha dos anjos e dos homens e mãe da sabedoria. Então, tem todo o prólogo, mas o que eu queria recortar é exatamente essa referência ao fato de ter sido um dos primeiros textos que ele pregou. É o tempo da prédica, que é diferente do tempo da publicação. Aí depois tem toda uma síntese, eu vou passar rápido, senão a gente não vai ter tempo. Ele vai dividir... Espera aí. Ele vai dividir, então, em 3. Ele vai falar do primeiro nascimento, Jesus Cristo, né? Vai falar do parir 2 vezes, sem dores e com dores, quando a mãe o vê na cruz. É muito bem construída essa parte, mas eu vou direto para a parte que eu acho que é mais importante, que é do terceiro nascimento. Do segundo é o de São João, tá? Essa parte tem uma citação muito interessante, os filósofos antigos definindo a verdadeira amizade, na qual naquele tempo era, ou qual deveria ser, disseram: o amigo é um outro eu, amicus est alter ego. E depois o nascimento dos pretos, os devotos da mesma senhora, e aí o foco exatamente vai ser esse terceiro nascimento, porque ele estava se dirigindo aos pretos que eram devotos de Nossa Senhora, convertidos ao catolicismo, que eram devotos de Nossa Senhora do Rosário. Aí ele vai traçar toda uma origem, pretos como filhos de Coré, e depois ele vai falar de Coré. Eu vou na verdade... Espera aí. Eu vou ler aqui, porque eu quase não preparei citação. Na verdade, o importante que eu queria focalizar é exatamente quando ele entra na questão específica do público, que é a questão dos escravizados, e que é o momento mais intenso do texto, né? Que é quando ele depois de, no tópico 6º, ele destacar esses passos da argumentação. Vou abrir aqui no tópico 6º. Ah, não, eu vou trabalhar com essa edição, que é a minha edição mais usada, mais gasta, mais trabalhada. Eu vou achar aqui. Cadê? Desculpem que eu não marquei. É o último, claro. É o último. Então, eu queria ler para vocês essa parte dos passos da argumentação, no tópico 6º. No tópico 6º, ele começa assim: parece-me que tenho provado os 3 nascimentos que prometi. Então, ele está discutindo sobre a estrutura do texto. Depois ele desdobra e termina esse primeiro parágrafo. E porque agora falo mais particularmente com os pretos, agora lhe peço mais particular atenção. E agora... Começando, pois, pelas obrigações que nascem do vosso novo e tão alto nascimento, porque ele vai destacar a importância desse novo nascimento, que era quando eles se converteram, quando eles foram batizados na fé católica, né? A primeira e maior de todas é que deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de terras onde vossos pais e vós vivieis como gentios, e vos ter trazido a esta, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos e vos salveis. Então, os escravos têm que agradecer pelo fato de terem sido tirados de suas terras, onde eles seriam condenados ao inferno por não terem contato
com a religião católica e terem sido trazidos e terem sido escravizados, mas nessa condição eles tiveram acesso à catequese, se converteram, se batizaram, portanto, terão direito à vida eterna no céu. Então, é um trecho forte de ler, e tem toda uma lógica que é muito bem estruturada, né? E ele vai citando vários exemplos bíblicos, eu não vou ter tempo de comentar aqui. Ele fala do milagre do rosário, do aroma de rosas, toda essa parte. Depois, no tópico 7º, ele entra na realidade dos escravos, que obviamente ele conhece. Então ele entra nessa realidade, mas para temperar com toda essa questão da religião. Estou vendo, porém, que o vosso contínuo trabalho e exercício pode parecer ou servir de escusa ao descuido dos menos devotos. Direis que estáis trabalhando de dia e de noite em um engenho e que as tarefas multiplicadas umas sobre as outras vos não deixam tempo nem lugar para rezar o rosário. Mas aqui entra o novo nascimento de Cristo, então ele vai entrar com toda uma argumentação e no passo seguinte ele vai fazer a crítica aos senhores que não deixam que os seus escravizados tenham tempo de se dedicar ao cuidado da alma. E ele vai reiterando o caráter de sofrimento que é ser escravo e em um engenho no Brasil. E nesse momento tem uma comparação que é assim, surpreendente. Vou ler e depois a gente comenta. Não há trabalho nem gênero de vida mais parecido à cruz e paixão de Cristo do que o vosso em um desses engenhos. Bem-aventurados vós, se soubereis conhecer a fortuna do vosso estado e com a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança, aproveitar e santificar o trabalho. É muito difícil ler essa argumentação. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado. Então, é uma comparação bastante ousada, é uma aproximação inusitada, é uma aproximação que produz, não é porque ele tempera o tempo todo, mas é espantosa, é surpreendente, é para produzir aquela maravilha, aquele espanto que funcionam para atrair a atenção. Mas, então, na verdade, conformem-se. Aceitem a situação. E é uma elevação, porque eles se aproximam de Cristo. O sacrifício deles é aproximado ao sacrifício de Cristo. Então, tem uma elevação que é uma forma que seria uma forma de oferecer uma compensação a tanto sofrimento. Então, toda essa parte, o paralelo vai se desdobrando. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação. Então, ele está construindo uma cena da imitatio Christi em relação a esses escravizados. Que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então, ele vai continuando a desdobrar essa aproximação, vai recomendando rezar o rosário para o público. Ele vai falar dos mistérios do rosário, né, gozosos, dolorosos e gloriosos, e vai dizer, efetivamente, no tópico 8º, que ele pergunta: que entre todos os mistérios do rosário, a vez de ser mais particularmente devotos do que são mais próprios do vosso estado, da vossa vida, da vossa fortuna, que são os mistérios dolorosos, obviamente. Então, ele recomenda que eles se aproximem desses mistérios dolorosos,
vai citar mais texto bíblico e depois ele vai fazer uma aproximação com a construção de uma imagem que é muito reveladora dessa ambiguidade com a qual ele se dirige a esses escravizados e toda essa questão da violência do trabalho e de uma certa compensação que vem pela conversão. Quando ele vai usar a expressão, se referindo ao engenho, doce inferno. E doce no sentido, porque era de açúcar. Mas fica muito irônico. Era um engenho de açúcar. É o caso do indígena perguntar compensação para quem, cara? Então, ele vai continuar a comparação com as penas do inferno. E que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer destes vossos engenhos, e tanto mais quanto de maior fábrica. Por isso foi tão bem recebida aquela breve e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar, doce inferno. E aí ele continua a descrição. E verdadeiramente, quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo a borbotões, de cada uma pelas duas bocas, ou ventas, por onde respiram incêndio. Os etíopes, ou ciclopes, banhados em suor tão negros como robustos, que subministram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem e atiçam. As caldeiras ou lagos ferventes, com os caixões sempre batidos e rebatidos, já vomitando escumas, exalando nuvens de vapores mais de calor que de fumo e tornando-os a chover para outra vez os exalar. O ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas nem de descanso. Quem vir, enfim, toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança de inferno. Agora vem a compensação introduzida pela adversativa mas se entre todo esse ruído as vozes que se ouvirem forem as do rosário, ou seja, no meio de toda essa cena terrível desse trabalho massacrante, eles rezarem o terço, orando e meditando os mistérios dolorosos, todo esse inferno se converterá em paraíso, o ruído em harmonia celestial, e os homens, posto que pretos, em anjos. Termino aqui. Tá? Porque... esqueci. Não termino aqui não. Não termino aqui não. Ele vai terminar falando exatamente, ele vai falar exatamente. Os dolorosos, ele retoma a temática dos mistérios, né, do rosário. Os dolorosos são os que vos pertencem a vós, como os gozosos, aos que, devendo vos tratar como irmãos, se chamam vossos senhores. Eles mandam e vós servis. Eles dormem e vós velais. Eles descansam e vós trabalhais. Eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalho mais doce que os das vossas oficinas, mas toda essa doçura, para quem é? Sois como as abelhas, de quem disse o poeta. Aí ele cita um trecho em latim, que ele vai parafrasear logo a seguir: o mesmo passa nas vossas colmeias. As abelhas fabricam mel, sim, mas não para si. E posto que os que o logram é com tão diferente fortuna da vossa, se vós, porém, vos souberdes aproveitar dela e conformá-la com exemplo e paciência de Cristo, eu vos prometo, primeiramente, que esses mesmos trabalhos vos sejam dura. E aí ele recupera. Então ele parte de uma cena em que se
acentua a violência do trabalho, em que ele acentua a disparidade entre o trabalho violento dos escravizados, o contraponto com os senhores que se beneficiam do mel ou do açúcar ou do dinheiro que é produzido ali, e no final ele diz que há a possibilidade disso tudo ser sublimado se, e aí vem toda a questão da conversão, do rosário, da vida eterna, etc, etc. Então o texto termina com uma síntese final, o último tópico é bem pequeno, e ele retoma a ideia dos 3 nascimentos, essas são devotos do rosário, os 3 motivos e tal, então ele retoma tudo e faz aquele recolho, e o texto fica todo amarrado, todo costurado. Então, assim, é uma temática dificílima de se lidar, que é importante, eu recomendo para estudar essa questão da escravidão, principalmente nesse período colonial, tem um livro magistral do Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes. Trato no sentido de comércio, ou seja, o comércio de gente. E ele vai falar da estrutura bipolar do Império Português. África, América. África, América. Pega lá, vende cá. Então, esse livro é muito bom para estudar a temática da escravização nessa época da colônia e para pensar um pouco essa questão do Vieira e dos jesuítas, porque, na verdade, há um contraponto entre a luta contra a escravização dos índios, que eram o foco da catequese dos missionários, dos jesuítas, e uma aceitação da escravização dos africanos, que eram o comércio da coroa portuguesa. Então, nesse sentido, assim, os jesuítas estão bem alinhados com essa posição da coroa portuguesa. E, obviamente, para os colonos da terra, era muito mais econômico capturar índios no interior e escravizá-los do que comprar os africanos que eram vendidos. Então, há uma série de questões históricas assim, bastante relevantes para a gente não se precipitar em avaliações superficiais, porque é um tema muito, muito forte, é um tema muito importante e que tem raízes históricas que nos acompanham até o momento atual. Por isso que eu acho importante ler os historiadores sobre essa questão. E o texto do Vieira vai nos mostrando um depoimento de época muito, muito forte, né? Então, é difícil ler essa série de sermões do Rosário, porque exatamente ela vai levantando essa argumentação e essa ênfase na resignação. Essa ênfase na resignação. Quer dizer, essa comparação com Cristo, por um lado, eleva, exalta, por outro, é para aumentar a paciência, no sentido de se resignar e aceitar, porque vai ter a recompensa depois da morte. É difícil ler esse tipo de texto atualmente, com todas as questões que a gente pensa, e é um texto difícil de trabalhar. Claro, é bem difícil. Dialética da colonização. É muito bom mesmo. Então, enfim, a gente retirou um texto só, é um corpus muito extenso do Rosário, são 30 sermões. Ele é mais ousado nas imagens, quer dizer, essa ousadia dessa comparação. Os outros são todos muito interessantes, e é um corpus que é pouco estudado. Quando há leituras da temática da escravização, é muito a leitura do 14º, do 27º do Rosário, mas os outros não são
não são muito estudados pela crítica, não. É um corpus que está aí pedindo para ser lido e analisado. Você queria me perguntar? Essa questão da... Duas coisas que eu quero falar. É o seguinte, eu sabia que existia uma língua geral, onde os portugueses se comunicavam com os indígenas. Então, procurei agora no Google e achei interessante que foi no final, o Antônio Vieira não viu. Porque está assim, olha, a língua geral foi falada no Brasil entre o final do século XVII e o início do século XX. Olha 20, que interessante. 18? Porque eu sei que chegou um português que falou, não, vamos parar com esse idioma, tem que falar o português. Então, cada um falava o seu idioma e tinha a língua geral. Agora, olha só como se amplia. E era mais voltada para o tupi. Aí fala assim, olha, a expressão língua geral é também usada genericamente para referir-se àquelas línguas que tornaram-se línguas de contato intercultural de colonização, sendo faladas por índios de diferentes nações, tupi e não tupi, por portugueses e descendentes por negros escravos africanos. Está escrito assim no Google. Não é interessante? Quer dizer, essa dificuldade que o padre Vieira comenta gerou uma língua geral. E eu, uma vez, perguntei para um professor de antropologia se essa língua geral ainda existe. Ele falou que sim, numa aldeia lá na região amazônica tem um grupamento que ainda usa essa língua. Interessante. Porque essa língua, na verdade, era para dar conta da dificuldade de comunicação. Porque se você pensa na multiplicidade das línguas, quer dizer... E outra questão... Uma questão que mobilizou um certo debate teológico tem a ver, por exemplo, com a prática da confissão. Porque o padre, para fazer a confissão, ele não entendia a língua. Havia um intérprete que era chamado de língua. Os línguas eram os intérpretes. Então, uma questão que foi debatida teologicamente na hora da confissão, você pode usar uma terceira pessoa, um intérprete, porque se não puder usar, não tem como fazer. Porque não eram todos os padres que sabiam se comunicar. Então, essa questão da língua é uma questão vastíssima. A Andrea Daher tem estudado bastante o tema da oralidade e das línguas e traz todas essas questões. Quando eu trabalho com os alunos da graduação, o meu tio, o Iauareté, do Guimarães Rosa, a gente vai pensar essa questão da língua geral por causa do Nhengatu, que o conto retoma. O conto vai trabalhar palavras desse Nhengatu, que tem a ver com essa língua geral, e o Guimarães Rosa vai falar de nhenhen, ele vai retomar essa raiz que era falar. E jaguanhenhen, como o Guimarães Rosa vai falar, que é a língua do jaguar, que é o meu tio Iauareté. O meu tio era um jaguar e a minha linhagem materna é dos indígenas. Então, ele vai recuperar toda essa questão da língua geral. Tá? A outra coisa é que você falou uma expressão que eu refleti muito esse fim de semana, e você falou a questão da bulimia dos indígenas, né? Eu achei muito interessante. Isso é o Viveiro de Castro, a expressão é dele. Eu escrevi assim, os pretos se apropriaram do sincretismo religioso, já os indígenas preferiram a bulimia. Porque até hoje os indígenas não fizeram o sincretismo. Eles têm a sua própria religião, eles não fizeram. Interessante isso, né? Não existe sincretismo, eles não transformaram assim, a crença deles, não colocaram outro nome nenhum, não fizeram mescla nenhuma. Eles têm, os que têm até hoje, é secreto, é deles. Bem que o Anchieta tentou fazer nos poemas A Virgem, fazer essa mistura, tentou traduzir o demônio, a nhanga, tentou fazer esse sincretismo, mas que não colou, não funcionou muito bem. Essa semana você falou isso, achei muito interessante. É interessante a gente estudar esses poemas do Anchieta, porque são uma tentativa exatamente de se apropriar da língua do outro e produzir, nos textos dele, a gente vai ter o uso da língua indígena e a palavra em português pecado.
intraduzível, porque eles não tinham esse conceito. Então, o Hansen faz um estudo muito bonito dessa poesia em tupi do Anchieta. Tem mais alguma dúvida? Então, a gente termina. Não consegui trabalhar todos os textos que eu gostaria, mas acho que vocês têm aí uma amostragem, dá para vocês continuarem aí a leitura, né? Então, vou ver a possibilidade, sim, de fazer sobre as cartas, que são um foco da minha pesquisa mais atual. E é isso. Se vocês quiserem, o meu e-mail é bem antiguinho, é analuciamachado54@terra.com.br. Se quiserem qualquer coisa, pedir algum texto, alguma coisa, podem me escrever, tá? Então é isso. Obrigada a vocês. Obrigada, muito obrigada pela presença, pela constância.